Justiça e União promove ação conjunta para reduzir a judicialização de benefícios previdenciários. Como isso vai afetar você? De que forma pode agilizar o seu processo na justiça? Você confere agora no canal de notícias. A matéria vem do site IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. Em evento realizado na última terça-feira no Supremo Tribunal Federal, representante de órgãos da União e do Poder Judiciário firmaram a Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social. A ideia é reduzir o número de disputas sobre direitos previdenciários que chegam aos tribunais, levou os principais órgãos que representam a União e o Poder Judiciário a afirmarem nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal 2 compromissos para promover ações que resultem na desjudicialização de litígios relacionados a direitos e benefícios previdenciários. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do STF, ministro Dias Toffoli, representou o Poder Judiciário na cerimônia de lançamento da Estratégia Nacional Integrada para a Desjudicialização da Previdência Social, nome dado à iniciativa. O INSS Seguro Nacional está envolvido em metade de 48% das novas ações que tramitam na Justiça. É esse ramo da Justiça que muitos cidadãos recorrem quando o INSS nega benefício previdenciário. A quantidade de conflitos semelhantes que entram e saem das esferas administrativas e são levados à mesa do juiz federal consome boa parte do orçamento da Previdência, de acordo com o relato de autoridades que formalizam a parceria nesta terça-feira. Do universo de 80 milhões de processos, objetivo de trabalho da administração judiciária brasileira, as ações previdenciárias representam cerca de 10%, tramitando a unidade de justiça federal e estadual, está respondendo pela competência acidentária e delegada. O quadro exige análise de causas de judicialização e, a partir de uma base de a lógica interinstitucional, a busca dos meios adequados e a prevenção de soluções de litígios, afirmou Dias Toffoli. Bom, antes de dar continuidade nessa matéria, a gente queria dizer o seguinte. Bom, não adianta nada a União se unir aí com a União se unir, olha que beleza, né? Muita redundância, mas a gente tem que falar, né? A União se juntar aí ao Poder Judiciário, sendo que na hora que a pessoa vai passar por uma perícia médica do INSS, ela nunca passa pela perícia médica com um médico especialista naquela doença. Se o INSS realmente quisesse resolver a situação, o que ele faria? Contrataria mais médicos especialistas para cada doença e quando a pessoa fosse fazer uma perícia médica, na hora que ela desse entrada no benefício, ela colocaria ali o quê? Ela colocaria a doença que ela tem. Ou seja, na hora que ela fosse fazer a perícia médica, ela iria diretamente para aquele médico da doença dela. Ou seja, na hora de fazer a perícia, se ela realmente constatasse que está doente, o médico seria obrigado a dar o benefício para ela. Se ela não constatasse que estava doente, ela perderia o benefício. Mas não, o INSS, quando você marca uma consulta médica, você cai com ginecologista, você cai com médico de vista, que é o oftalmologista, você tem aí o clínico geral, você tem um obstetra e por aí vai. O que acontece? Geralmente é difícil você cair com um médico que é da especialidade da sua doença. Se o INSS quisesse resolver o problema de acabar esses processos na justiça, ele deveria primeiro fazer a reestruturalização ou reestruturar o site aonde a pessoa vai fazer a inserção do seu pedido de auxílio doença. Ou seja, na hora que ela fosse fazer o pedido para poder fazer uma perícia médica do auxílio doença, ela colocaria a doença que ela está e aí apareceria o campo para ela poder marcar e cair com o médico especialista da doença dela. Só aí evitaria com certeza
pelo menos os 40% de processo que entra na justiça. Por quê? Quando a pessoa ela pega e cai com um médico que não é especialista na doença dela, o médico fica com medo de dar o benefício ou de não dar o benefício. Porque se ele der o benefício, se ele não conhecer, ele pode, aí no caso, estar fazendo algo que não seria o correto. E aí a pessoa ia ter que fazer o quê? Não deu benefício, ela tenta um recurso. No recurso não dá, ela entra na justiça. Então, para poder diminuir esse problema e agilizar a vida das pessoas, diminuir os processos da justiça, essa seria a primeira dica. Colocar a pessoa com a doença certa para poder cair com o médico especialista daquela doença. Aí sim, já começaria a resolver essa situação. Se você pensa como eu, deixe um comentário no vídeo aí. Bom, vamos lá. Relacionado à conciliação. Bom, de acordo com o ministro, desde a época em que chefiava a Advocacia Geral da União, busca via negociação pacífica para resolver litígios relacionados à Previdência, para evitar o prolongamento desnecessário das causas na Justiça, o que contraria a Constituição Federal, a garantia do acesso à jurisdição, postulado constitucional elementar num Estado democrático de direito. Precisa estar ombreada com as normas constitucionais para concretude, ganhando relevo o princípio da razoável duração do processo e princípio da eficiência, norteador da atuação dos órgãos e entes dos poderes executivos, legislativos e judiciários nas três esferas da federação, disse o ministro. Outra coisa que acontece quando a pessoa entra com processo na justiça é chamado o tempo de resposta. Bom, se você aí já teve algum processo na justiça que fica desesperado, perturbando seu advogado, defensor público que está cuidando da tua causa, é relacionado a prazos. O que acontece? Quando você está com um advogado particular, o seu advogado ali no caso, ele pega o processo, apareceu a ordem para ele responder, ele vai lá, no máximo, se tiver 5 dias, ele com 2, 3, ele responde. Bom, geralmente quando o INSS tem um prazo para responder, é de 15 dias. Aí o prazo para o INSS responder, por ser um órgão do governo, se ele tem 15 dias, é dobrado, ele vai passar a ser 30. Se é 30, dobra para 60. Se é 60, dobra para 90. O que acontece? Esse tempo todo, ele dá margem para demorar o processo, para a pessoa cansar, ou se a pessoa não se cansa no processo, ela vai a fundo, aí o governo federal ele paga mais juros por causa dessa demora. Por que que na hora que recebe o processo, se tem 15 dias, o INSS, o advogado, o procurador do INSS, não responde nos 15 dias? Por que que ele deixa sempre para poder entrar com a resposta no último dia do processo? Então, esse é um dos pontos que demora mais o processo e causa mais prejuízo para o próprio INSS, que ele faz o quê? Quanto mais demora, mais corre juros. Mais correndo juros, mais a folha do INSS é onerada, ou seja, tem que ficar pagando mais por causa da demora na resposta dos processos. Litigiosidade excessiva. Bom, o presidente do INSS, Renato Rodrigues Vieira, se comprometeu a abandonar procedimentos que perpetuam litigiosidade nessas discussões, que justificam as 7.000 novas ações judiciais apresentadas contra o INSS diariamente. Em média, assim, o interesse do INSS é internalizar administrativamente o entendimento da justiça. Em última instância, queremos parar de brigar necessariamente com o cidadão e dar efetividade ao processo da concessão de benefícios, disse o presidente do INSS, segundo Vieira. A judicialização se origina dos cerca de 40% de benefícios indeferidos pelo órgão, e desses apenas 30% prosperam nos tribunais. O mesmo compromisso foi assumido pelo responsável da AGU, órgão que representa o INSS nos tribunais, ministro André Mendonça. Nós vamos questionar o que o cidadão tem direito. Seguimos com firme proposta de defender o erário e temos interesses públicos em primeiro lugar. Mas muitas vezes o interesse público está em atender ao cidadão, disse Mendonça, quando assumiu o cargo no início do ano. Mendonça constatou que a AGU defendia o INSS em 5,6 milhões de processos judiciais em cada 4 ações em que a União era em parte. Segundo o presidente
do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, o ministro João Otávio de Noronha, um momento de litigiosidade excessiva atribuía à indústria da advocacia, compromete o desenvolvimento do país, é hora de acabar com a responsabilidade, como litigiar por expectativa de honorários e direitos não consolidados. O Estado não suporta mais os custos necessários de demandas aventureiras, afirmou Noronha. Do outro lado da ação, a Defensoria Pública da União defende que os cidadãos requerem benefícios previdenciários em cerca de 1,8 milhões das causas judiciais, segundo o defensor público geral federal Gabriel Faria de Oliveira. O órgão começou a estudar as teses para evitar a judicialização excessiva. Como advogados, cidadãos em geral pobres que recorrem à defensoria precisam ter responsabilidade, porque essas demandas impactam nos benefícios de quem realmente tem direito. Precisamos construir uma eficiência que respeite ambas as partes, afirmou. Na parceria, a Estratégia Nacional Integrada da Digitalização da Previdência Social recebeu a adesão do CNJ e do CJF, pelo Poder Judiciário, dos órgãos que atuam no sistema de justiça, como a DPU, a AGU, o INSS, o Ministério da Economia, pela União. Outro documento firmado na mesma cerimônia, um acordo de cooperação técnica, vai promover o compartilhamento das bases de dados mantidas pelo CNJ, Ministério da Economia e INSS para dar agilidade aos processos tanto na esfera administrativa quanto na judicial. As mudanças fazem-se necessárias com grau de evolução tecnológica da justiça, no contexto da era digital, apresentando-se autos administrativos e judiciais em formato eletrônico. Nada mais coerente que o sistema informatizado que lhes darão suporte, comuniquem-se entre si, transferindo dados de forma automatizada que, por exemplo, para encaminhamento ao juizado do processo administrativo eletrônico em que, proferido o ato sobre discussão judicial, que para envio, para envio de dados ao INSS para cumprimento de determinação judicial de implantação de benefícios, disse Dias Toffoli. Dois processos que serão dinamizados com o resultado da parceria serão a concessão da manutenção do auxílio reclusão para presos que são segurados do INSS, benefício por incapacidade dependente de laudo da perícia médica administrativa. O secretário especial adjunto da Presidência e do Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que grande parte dos conflitos são desnecessários quando a autoridade administrativa e a judicial têm o mesmo entendimento sobre a causa. O INSS e a administração fazem o mesmo trabalho que os judiciários especiais fazem. As varas federais e estaduais, o retrabalho gera custos. Com o novo esforço e todo o trabalho já está, no caso, feito anteriormente, tenho certeza que conseguiremos reduzir custos e fazer com que a população seja atendida, disse Bianco, fonte CNJ. Bom, gente, o negócio é o seguinte, o que acontece nessa união é que eles querem diminuir, aí como você viu, os processos. Mas para diminuir, primeiro o INSS tem que se organizar. Primeiro na perícia, segundo no atendimento. Se eles fizerem isso, as pessoas não vão para a justiça. Outra coisa, quando a pessoa, no caso, passa pela perícia médica, ou quando a pessoa não consegue provar o seu direito na esfera administrativa, o último recurso que ela tem é a justiça. E o que acontece? Não é que os advogados aí, eles estão pensando na remuneração. Se você der uma olhada certinho, quando a pessoa tem realmente o direito ao que ela está brigando, que ela está correndo atrás, o que acontece? Quando essa pessoa realmente tem direito, ela tem ali na mão dela as provas, os exames, tem tudo. Ela faz a forma correta, ela recebe a negativa, ela entra com pedido de prorrogação, aí tem a negativa, ela entra com pedido de prorrogação, de recurso, e nesses casos, ela é negada em todas essas instâncias dentro do INSS. A única situação que ela pode fazer, o único jeito que ela tem que fazer é entrar na justiça. E aí, quando ela passou por uma perícia médica, que o médico não era especialista no INSS, ela vai para a justiça. Quando ela vai fazer a perícia, ela cai com o médico especialista. Por isso que quando a pessoa está baseada, certamente bem robusta de provas,
ela cai com o médico especialista, ela consegue o benefício dela. Por quê? Ela fez o jeito correto, ela agiu dentro da lei e teve as provas. Por isso que o processo aí se arrasta. Então, essa união da justiça com o Poder Judiciário, com a União, com o INSS e os órgãos do governo, por isso que eles querem aí tentar fazer com que esses processos diminuam, mas só vai diminuir se o INSS fizer a parte dele, que é contratar os médicos necessários para a especialidade necessária e se organizar dentro do site para que a pessoa, na hora que for fazer o pedido de auxílio-doença, caia com o médico especialista e não com qualquer médico, ok? Se você pensa como eu, deixe um comentário no vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre essa união entre a justiça e os órgãos do governo, também deixe seu comentário. Não deixe de se inscrever no canal e fazer parte da família que mais cresce, a família Canal de Notícias.